Olá, boa noite. Metrópolis no ar para alegria dos fãs de cinema e literatura. Sim, a partir de hoje, a Festa Literária Internacional de Paraty movimenta a cidade histórica fluminense, com uma curadoria que nos apresenta não só autores consagrados, mas também traz descobertas para o público, com diversidade de origens, temas contemporâneos e mesas oficiais com nomes brasileiros esgotando primeiro. Isso é bom, né? Entre livros, muitos encontros e uma programação paralela forte, temos ali um termômetro do debate cultural no país. Já nos cinemas, as discussões estão voltadas para a adaptação do clássico A Odisseia e tem tudo isso no programa de hoje. Por isso, vem com a gente. Todo mundo ali tá passando pela mesma coisa. Melhor filme no Festival de Brasília 2025, Futuro chega aos cinemas. Numa Porto Alegre distópica, o longa mistura ficção científica e drama para discutir o uso da inteligência artificial, desigualdade social e impactos da crise climática. No nosso estúdio, o diretor e roteirista dessa história, Davi Preto. A Odisseia, de Christopher Nolan, virou uma história de amor e ódio. A aventura de volta para casa de Odisseu, escrita por Homero há quase 3.000 anos, ganhou uma versão que tem fascinado, mas também desagradado a muitos. Começou a 24ª edição da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. Até domingo, 38 convidados se dividem em 21 mesas de debates. E na programação paralela tem Casa Itaú TV Cultura. A homenageada da Flip 2026 é a poeta Eurídice Fontela. O poeta resgata o valor das palavras. Ela é uma poeta que tem 5 livros publicados. Ela já faleceu. Ela foi muito, talvez, importante para o público quando saíram os livros, assim, um público especializado, não é? Professores, críticos, ensaístas, todo mundo de cara percebeu a importância da Eurídice. Eu realmente não sei definir poesia e nem vou tentar. Ela entrou exatamente num lugar que é difícil de você inicialmente conceituar. A poesia dela é uma poesia assim, muito sofisticada, vamos dizer, uma poesia racional, uma poesia de versos curtos, falando de alguns símbolos que ela persegue sempre: o espelho, o girassol, a fonte, o João de Barro, o bem-te-vi. Os 5 livros da Eurídice estão republicados, disponíveis, e acho que isso vai causar exatamente uma releitura depois de tantos anos para ser reeditada. O primeiro é Transposição, Transposição, que é um livro mais ou menos ali de 69. Tratava assim do ser, da lucidez. Depois vem o Elianto, que é de 73. Aí ela demora 10 anos para publicar o Alba, que é de 83. Eu só comecei a ser mais conhecida depois de Alba. Tem um prefácio do professor Antônio Cândido. Então isso mudou a vida dela. Nesse ano ela ganha o prêmio Jabuti, saem muitas matérias. Acho que o sucesso entusiasmou ela. 3 anos depois ela publica Rosácea. Aí passa um tempão e ela publica o último livro, que é Teia. Eu devo o prêmio realmente aos meus leitores. E a favor continuarem me lendo, ouviram? Obrigada de todo o coração. Stop. Estado de sítio, estado de sido, êxtase. Fui colega da Eurídice em 1967 e já assim, ela sentava do meu lado, às vezes eu do lado dela, e ela não parava de escrever e ela comentava para si mesma, em solilóquios, aquilo do qual ela estava escrevendo. A poesia, ela acontece quando ela também quer. Era essa pessoa inteligentíssima, que tinha sempre frases de efeito e espírito do momento. A poesia é importante, sim, mas é uma importância que quase nunca se nota, né? A lucidez alucina. Eu pasto, bela campina. É o fim, morreu a menina. Eu diria que ela teve uns 2 últimos anos no final da vida muito tumultuados.
Passou por plano Collor, confiscaram o dinheiro dela. Ela foi despejada do apartamento onde ela estava, mas ela foi sempre amparada por amigos. Agora, tem um outro lado, e que eu acho que não envolve só esse aspecto financeiro. Ela era uma pessoa muito intensa. Essa vida também, eu diria, ajudou a Eurídice a ser a poeta que ela era. Nunca amar o que não vibra. Nunca crer no que não canta. Eu conheci a Eurídice Fontela há muito pouco tempo. E como eu acho que muitas pessoas, infelizmente, não conhecem essa poeta maravilhosa, grandiosa, e que me tomou pela forma tão cirúrgica com que ela vai e verticaliza o sentimento, como ela é econômica nas palavras, mas como tem uma escolha muito minuciosa do que dizer e como dizer. O silêncio. Ser o não ser. E agora estamos num momento lindo, né? Que a obra dela foi resgatada. Reeditada. E agora tem a Flip, né? Homenageando a Eurídice Fontela, que é uma maravilha. Que pelo menos eu esteja conseguindo disseminar o vírus. Quer dizer, disseminar a poesia para que surjam outros e bons poetas. Entre o meio, vamos dizer, de crítica e os próprios poetas, ela tem um público fiel. E eu acho que agora, com a Flip, vai ser uma ótima oportunidade de talvez ela expandir esse público. Sob a língua, palavras, beijo, alimentos, beijo, palavras, o saber que a boca prova, o sabor mortal da palavra. Metrópolis em Paraty para a 24ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. E esse ano tão chique, TV Cultura tem uma casa em parceria com a Fundação Itaú. E eu vim encontrar um dos curadores da programação, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Me leva para conhecer a nossa casa? Bora, a casa tá linda, a nossa casa tá linda. Como é que vocês pensaram essa programação? Então, a gente teve um pensamento muito elaborado aí por Aninha de Fátima e Galiana Brasil, e contando com o auxílio de Roberta Roque, trazendo aí um olhar para o que essa palavra, o que é a palavra, né? Como que se chega a ela, os processos criativos que levam à escrita, o que inquieta os autores, né? E como que esse livro chega ao público. A casa abre amanhã, quinta-feira, certo? Exatamente, já com o primeiro café com Michel Alcoforado. Vai ser um dia intenso, né? Porque aí à tarde já tem uma grande conferência com nossa mestra Conceição Evaristo. Por que não, né? E é uma honra trazer essa mulher tão incrível para a literatura, essa artista tão potente, que é uma voz que vem falar da nossa memória, da nossa ancestralidade. É tanto que eu peço a Deus. Otis vai fazer aqui, nesse espaço, um show maravilhoso, que é de um projeto que a gente já tem desenvolvido esse ano no Itaú Cultural, que é Brasiliana Sonora. A gente vai falar da Dona Leda? Dona Leda Maria Martins, que está aí com seu novo livro. Essa que fala tanto da questão de burilar, de olhar para a palavra. Então deixa ela descansar depois que você trabalha nela. Vamos entender, maturando ali, depois volta, trabalha mais, né? É um jeito muito interessante de ver como alguém trabalha com palavra, alguém da grandiosidade dela, né? Uma Flip que resolve homenagear Eurídice Fontela, né? Que é incrível você pensar que é uma poeta que era professora, né? Eu fico imaginando que felicidade seria ter minha professora poeta, né? E acho que sempre temos um professor ali na nossa caminhada que nos dá
tanta abertura para a vida e que lindo ter Eurídice sendo homenageada aqui. Nosso sonho realizado, casa própria na Flip. Sim, a Casa Fundação Itaú com a TV Cultura tem atividades até domingo, tudo de graça, programação ótima e com acessibilidade em libras. Mas para quem não está na Flip, em Paraty, a dica é acompanhar o Metrópolis todo dia. Pois é, a gente tem matérias aqui para vocês. E também dá para acompanhar as mesas de debates pelo YouTube. Amanhã, a partir das 10 da manhã, tem a mesa Saber de Cor o Silêncio, com os poetas Edmilson de Almeida Pereira e José Tolentino de Mendonça. Outro destaque da quinta-feira é o encontro das autoras Andréa Del Fuego e Pauline Torti, às 15 horas. Na agenda da semana, a agenda de artes visuais dessa semana, 2 exposições em destaque em São Paulo, com diferentes inspirações e a pintura como base. O sertão é dentro da gente, sugere Guimarães Rosa, que extrapolou a geografia numa metáfora à alma, com o seu clássico da literatura que segue inspirando. Em Grande Sertão, a artista visual gaúcha Graça Craide criou retratos com um toque expressionista de personagens como Riobaldo, Diadorim, Manuelzão, entre outros. As obras em acrílica sobre tela também registram a flora e a fauna típicos da região de Cordisburgo, no Cerrado Mineiro. Com 25 pinturas inéditas ao longo de 5 anos de pesquisa, Mazueck apresenta Tudo Sobre Mim. A mostra traz pinturas que transitam entre a figuração e a abstração. São corpos parcialmente ocultos por tecidos. Eles dividem espaços com imagens que se aproximam do símbolo, criando composições de forte impacto visual, em que as dobras, os volumes e as formas assumem o protagonismo. E no próximo bloco o assunto é cinema. Tem a Odisseia de Christopher Nolan, que tem lotado as salas e causado debates calorosos aqui do lado de fora. No próximo bloco eu também recebo o diretor e roteirista Davi Preto, que chega aos cinemas essa semana com o seu quarto longa, Futuro, Futuro. Tô te esperando daqui a pouco. Tente imaginar. Não lembro de nada. Não lembro nem do meu rosto. A máquina faz tudo. A gente tem que se adaptar à velocidade dela. Você destrói a vida das pessoas. O que você vai fazer? Eu quero ir embora daqui. Morreu hoje, aos 98 anos, no Rio de Janeiro, Luiz Carlos Barreto, um dos maiores produtores do cinema brasileiro. Ele nasceu em Sobral, no Ceará, e atravessou diferentes fases do audiovisual. Do cinema novo, à retomada da produção na década de 1990, sempre resistindo. A presença de Luiz Carlos Barreto no cinema brasileiro é inconfundível. Barretão, como produtor era conhecido, foi praticamente obrigado pelo amigo Glauber Rocha a assinar a fotografia de Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, em 1963. Sua estreia como produtor foi em 1965, com A Hora e a Vez de Augusto Matraca, de Roberto Santos. E Glauber Rocha ainda conseguiu, em 1967, convencer o amigo a contribuir com as texturas do seu longa Terra em Transe. Os reacionários comerão a poeira da história! Sucessos como Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro foram grandes vitrines da qualidade do audiovisual nacional pelo mundo e a marca de Barreto. Mais de 70 filmes levam sua assinatura como produtor. O cinema brasileiro teria todos os motivos para ter amarguras, mas as amarguras são paralisantes, né? Então, o cineasta não pode ter amargura. O cineasta tem que estar sempre
indo para frente, né? Quer dizer, vendo a possibilidade, como dizia o Rossellini, o bom cineasta, né? Isso é uma frase do Rossellini, não é minha. É metade Jesus Cristo e outra metade Al Capone. Ele tem que arranjar sempre um jeito de fazer o filme, não pode deixar de fazer filme. No topo do ranking dos filmes mais vistos da semana no Brasil, A Odisseia, do diretor Christopher Nolan, já entrou para a lista das produções mais espetaculares do ano. Mas também vem sendo, assim, atingido por críticas, principalmente de quem tem familiaridade com o clássico poema épico de Homero. Assunto para o nosso Cunha Júnior. Desde Amnésia, filme do ano 2000, Christopher Nolan se revelou como um cineasta que gosta de narrativas não lineares, tramas psicológicas complexas e a manipulação do tempo e da memória. O peso da culpa e o trauma aparecem agora em seu projeto mais ambicioso, que é a adaptação do épico Odisseia de Homero. Tell me what you remember. Quando eu ouvi falar que o Nolan ia fazer um filme da Odisseia, eu até achei que seria uma adaptação mais assim como o E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, que pega temas da Odisseia, mas coloca nos Estados Unidos ali, do início do século XX, né? Esse filme é fantástico. Talvez a melhor adaptação da Odisseia até hoje, pra mim. E eu quero saber de você se a essência de Homero está presente nessa versão do Nolan. Eu acredito que sim, eu acredito que a essência está presente em vários sentidos, assim. Tem a questão do retorno para casa, né, de ser uma história clássica de retorno para casa, que é um gênero, né, antigo muito importante, e isso tá bem forte no filme. O tema da hospitalidade, que é algo recorrente na Odisseia, muito importante, ele fica totalmente explicitado no filme, mais ainda, eu diria, do que no material original. E a questão também que é a dimensão de entretenimento, porque é uma história que surge originalmente entre aedos, né, cantores, em banquetes, festas, ocasiões aristocráticas, né? E isso o Nolan entregou muito assim no filme. O filme fascina pelo visual, mas também tem levantado polêmicas. Eu vi muito uma repercussão da Odisseia com pessoas querendo uma fidelidade histórica absoluta, armaduras exatamente como eram, as pessoas falando de uma forma pomposa como no texto homérico, né? A Odisseia é um texto que não só é muito antigo, quase 3.000 anos, mas ele nunca esteve esquecido na tradição ocidental, digamos assim. Sempre a Odisseia foi lida a partir do seu próprio tempo. Então, eu acho que essa constante mudança e essa constante traição do contexto original é perfeitamente histórica e legítima. A Odisseia começa sem o Odisseu, que dá nome à história. E o que você achou do Odisseu? Porque o Odisseu de Homero, ele é astuto, esperto, mentiroso, engana, pilha, etc. E aqui parece um herói super correto, não fica com outras mulheres. Eu acho que foi confortável para o Nolan fazer um Odisseu assim, né? Acho que seria muito difícil você construir um personagem que tenha essas características que o Odisseu originalmente tem. Então eu acho que ele realmente muda bastante a figura do Odisseu, aproximando ele mais de um herói, de um veterano de guerra. É um herói bem comum, assim, que a gente está acostumado a ver já em filmes hollywoodianos. É um ritmo bem acelerado mesmo, é muita coisa para acontecer em pouco menos de 3 horas, né, que é o filme. Você vai ter, de fato, que fazer escolhas, né, fazer condensações. E eu acho que algumas das condensações funcionaram muito bem. Vamos ver. E tem estreia nacional nos cinemas. É Futuro, do diretor e roteirista gaúcho Davi Preto. Um filme de ficção científica brasileira premiado no Festival de Brasília do ano passado. A história se passa em um futuro não muito distante, com questões que a gente discute hoje. Na história, acompanhamos um homem que tem uma síndrome neurológica que apaga sua memória.
Esse drama distópico reflete sobre os perigos cognitivos e políticos dos avanços da inteligência artificial, uma tecnologia que tem mudado as relações de trabalho, as relações sociais e a nossa percepção do que é real ou não. Antes, para ter emprego, era preciso ter informática, inglês, também programação. Hoje isso não importa mais. A máquina faz tudo. A gente tem que se adaptar à velocidade dela. Se concentrem. Memorizem para depois tentar imaginar. Quando eu ouvi essa frase no filme, ficou na minha cabeça. Memorizem para depois imaginar. E eu recebo hoje aqui no estúdio o diretor e roteirista desse filme, Davi Preto, para conversar com a gente sobre Futuro. Bem-vindo, Davi, ao Metrópolis. Obrigado pelo espaço. Seu quarto filme. A gente pode... Eu estava pensando na sua filmografia, você é uma pessoa que está olhando para os problemas do mundo e para os problemas do Brasil, mas você sempre tem ali um lugar da distopia, da fábula, de virar isso do avesso, né? Eu sempre me interessei pelo gênero e pela possibilidade do gênero de expressar mazelas do nosso cotidiano que, de alguma forma, o naturalismo já não consegue mais, né? Quase como se a nossa realidade se tornou tão complexa que o naturalismo já não dá mais conta de expressar o que está acontecendo, né? Então, enfim, já fiz filmes sobre fantasmas, fiz filmes sobre faroeste, fiz filme de horror e agora uma ficção científica. E a inteligência artificial ali como uma linha importante dessa discussão, né? Por que falar sobre isso? Eu acho que é um tema, assim, eu acho que a gente vive talvez um maior experimento social em muito tempo na nossa humanidade, né? E eu acho que a inteligência artificial é um novo degrau muito grave nisso. A gente está falando de uma tecnologia que, segundo pesquisa recente, 7 em 10 brasileiros usam diariamente, né? E muito menos da metade desses mesmos brasileiros conhece os riscos dessa tecnologia. Então, a gente está falando de uma tecnologia que já se infiltrou na nossa vida e que a gente conhece muito pouco e que a gente discute muito pouco de uma maneira frontal, né? Então, Claro. acho que surge muito de tentar falar sobre isso de uma maneira crítica e de uma maneira profunda. E o filme destaca alguns aspectos interessantes nesses impactos, né? Primeiro, vamos começar com a memória, porque é o que puxa também essa história desse personagem, o K. É um homem que tem mais ou menos 40 anos e a gente acompanha ele no filme e tem uma ansiedade do público também, porque a gente tá com ele desmemoriado ali, né? E aí a gente percebe que o que ele está vivendo, muitas outras pessoas também estão vivendo, né? A memória, a memória é quem a gente é, né? Sim. E sem essa memória, você já traz pra gente essa reflexão no filme, né? Sim. Acho primeiro a gente lembrar que eu acho que o Brasil é um país muito amnésico, né? A gente esqueceu completamente do nosso passado e a gente não lidou com a herança, por exemplo, da escravidão. A gente não consegue combater isso, né? Então, acho que isso é um ponto específico também para falar de amnésia no Brasil, né? Mas eu acho que, enfim, eu tenho ouvido há muito tempo, e não só de amigos conhecidos, que as pessoas não lembram mais, né? A gente vê alguma coisa, um filme, uma série, lê um livro, as pessoas esquecem imediatamente, né? A gente vive num fluxo tão absurdo e inassimilável de informação que a gente não consegue mais lembrar, né? E se a gente não consegue mais lembrar, a gente não consegue mais imaginar um futuro também, né? Eu acho que entender o nosso passado tem uma relação totalmente... Entender e lembrar do nosso passado é totalmente necessário para a gente conseguir imaginar um futuro diferente, né? E esse futuro que você apresenta pra gente é um futuro com as desigualdades de hoje, quer dizer... Não avançamos. Você é um tanto até pessimista nisso, né? É esse futuro com essas desigualdades, é uma cidade dividida entre pobres e ricos, pessoas excluídas. É esse futuro que o filme aponta. Acho que principalmente até o título já é um pouco uma provocação e até uma ironia, né? A gente não pensa... O filme não está pensando o futuro como uma ficção científica, como uma profecia do futuro, né? O que a gente está pensando é que futuros estão presentes, né? Que distopias que já estão aqui agora e que ou a gente nega, ou estão invisibilizadas, ou a gente simplesmente varre para baixo do tapete, assim, né? Quando a gente pensa numa cidade dividida totalmente, isso está acontecendo nas nossas cidades, né? Bairros privativos de luxo, por exemplo, em Porto Alegre,
estão sendo construídos e privatizando grandes áreas que antes eram de todo mundo, né? E agora estão se tornando para muito poucos, né? Então a gente está falando de várias coisas que estão acontecendo agora e eu acho que é importante a gente também discutir um pouco que talvez o que a gente imagina que pode acontecer com a gente está aqui agora, a gente pode discutir agora, antes que aconteça e a gente finja que não tem nada para fazer. É verdade, mexeu comigo. Gente, vamos assistir mais um trecho para a gente conversar. Tente imaginar um jardim verde com a grama parada. Uma rua limpa e tranquila. Uma cidade moderna em harmonia com a natureza. Tentem imaginar cada detalhe. Raios de sol atravessando folhas de uma árvore em um dia de outono. Uma varanda com poltronas aconchegantes e vista para a cidade iluminada à noite. Eles estão aí em uma espécie de curso, né? Para tentarem novamente, de alguma forma, se adaptar a essa nova realidade. Mas a gente está vivendo uma realidade aí que é a realidade da crise climática. Isso fica muito forte no filme. E essa cidade é Porto Alegre? É uma cidade sem nome no filme, né? Mas a gente filmou em Porto Alegre e uma coincidência muito trágica que é que a gente filmou justamente quando acontece a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, né? E em Porto Alegre também, em maio de 2024, né? O roteiro já existia uma enchente, porque em 2023, quando eu estava escrevendo, já tinha acontecido uma enchente, que foi muito forte em Porto Alegre e me impactou muito, impactou claro, o Brasil todos inteiro. nós. E isso se repete 6 meses depois. E a gente não imaginava que justamente quando a gente estivesse filmando, foi nos últimos dias de filmagem, a enchente foi declarada, né? Choveu o filme inteiro, quem for ver o filme vai ver. E a gente ficou 3 meses, a gente interrompeu as filmagens quando a enchente foi declarada, né? O centro de Porto Alegre foi evacuado, onde a gente filmava. E o filme lidou também com essa interrupção e de como lidar com essa catástrofe que nos atravessou. Nossa, e que chega quase ali como uma mostra do que você estava falando, e escrevendo e filmando. E aí você utiliza a inteligência artificial também, imagens produzidas por inteligência artificial no filme, que discute os impactos. Por que usar a inteligência artificial nesse filme? Tudo que a gente sabe hoje sobre os riscos da inteligência artificial é porque pesquisadores, pessoas se debruçaram sobre essas ferramentas e manusearam elas para conseguir evidenciar o que tem por trás dessas ferramentas. A gente está falando, como antes eu disse, de uma tecnologia que se infiltrou na nossa vida, já faz parte, né? Eu acredito que simplesmente o fato da gente não usar ela já não é um gesto suficiente para tentar combater isso, porque ela já está no nosso dia a dia. A gente abre o nosso celular, já existe chatbots ali o tempo inteiro no nosso e-mail, na pesquisa do Google, isso já não faz parte nem mais da nossa decisão. É como um pouco a distração da pegada de carbono, que foi criada pelas grandes empresas de petróleo para desviar o real debate climático, né, do aquecimento global. Então, o que o filme faz é expor esse debate. A inteligência artificial não é invisível no filme, pelo contrário, ela é o tempo inteiro explicitada. Claro, né? São imagens ali que a gente percebe que tem alguma criação ali. E que chama o espectador para refletir sobre elas, né? Claro. Não é uma palestra, é um espaço de discussão. Então, que estética é essa? A quem serve essa estética? Né? Como que isso se relaciona, por exemplo, com a doença fictícia do filme? Claro. São coisas que o filme propõe e que o espectador está ali para também jogar com isso. Eu acho que a gente precisa criar um debate mais complexo sobre o que está acontecendo, porque senão a gente vai ser simplesmente, já estamos sendo, né, atropelado por essa tecnologia, né? Claro. E a tecnologia não é neutra, né? Nenhuma tecnologia é neutra. Toda ela carrega uma ideologia e essa ideologia é de quem as produz. Sim. Esse viés existe e a gente precisa entender isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Boa estreia nacional. Obrigado. Depois de passar por tantos festivais. E obrigada. Obrigado pelo espaço. Valeu. Não é bom a gente discutir sobre o mundo de hoje a partir da arte? Esse é o Metrópolis, que infelizmente acabou. Muito obrigada pela sua companhia, mas amanhã tem mais, às 10 da noite, depois do Jornal da Cultura. A gente está sempre esperando por vocês. Tchau, tchau.